Salve, salve, criaturas! Eu sou Renata Lopes e você está no canal A Melhor Gestação Possível, onde você encontra informações sobre gravidez e o bebê se desenvolvendo dentro da barriga. O vídeo de hoje vai trazer informações sobre o exame que pode salvar você e seu bebê da pré-eclâmpsia. Mas o que é pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é a pressão alta da gravidez, uma complicação obstétrica que tira a vida de mais de 500 mil bebês no Brasil e no mundo por ano. Então, assunto muito importante. Mas antes da gente entrar no conteúdo, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, aperta esse sininho, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Desde já, eu te peço like, aperta esse joinha aí, porque me ajuda muito na divulgação desses conteúdos importantes para mais pacientes, para mais seguidoras, para mais mulheres que vão engravidar ou já estão grávidas. E dito tudo isso, bora começar o vídeo de hoje. Mas, doutora, existe algum exame que pode evitar a pré-eclâmpsia? Sim, e eu vou te contar o porquê que isso é tão importante. A pressão alta da gravidez, a pré-eclâmpsia, ela começa a dar sintomas lá pelo segundo, terceiro trimestre, tá? Mas ela se inicia, o desenvolvimento dela, fisiopatológico, começa no início da gravidez. Mas você não tem como saber qual é a paciente que vai ou não apresentar a pré-eclâmpsia lá na frente só de olhar para a paciente, tá? Você não consegue saber. E ela tem uma incidência que vai de 5 a 10%. Então, não é tão baixa assim, tá? A cada 10, 20 pré-natais, uma vai apresentar a pré-eclâmpsia. E como ela é uma doença potencialmente fatal para a mãe e para o bebê, é super importante que a gente use todas as ferramentas possíveis no pré-natal para identificar qual que é aquele grupo de risco de mulheres para estabelecer medidas preventivas, tá? Então, essa é a importância desse exame. Esse exame é feito no primeiro trimestre, o trimestre que eu apelido carinhosamente do trimestre da estratégia, que é onde nós, obstetras, vamos estabelecer as estratégias principais do pré-natal para a gente colher os bons frutos lá no final, terceiro trimestre e parto, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas, qual que é esse exame? Esse exame é o morfológico de primeiro trimestre, mas não é qualquer morfológico não, é o morfológico de primeiro trimestre feito na sua versão mais completa, que é o morfológico de primeiro trimestre com Doppler colorido e rastreamento bioquímico, tá? Então, se você faz o morfológico dessa maneira completa, você consegue entender se você está nesse grupo de risco. Nesse exame, o médico avalia 4 parâmetros para entender o seu risco da pré-eclâmpsia. O primeiro parâmetro é um questionário que você preenche dos seus dados clínicos. Então, sua etnia, o seu peso, a sua altura, seus antecedentes pessoais e até familiares. Se a sua mãe teve ou não pré-eclâmpsia, entra aí no cálculo do risco também. O segundo parâmetro importante é a medida da pressão arterial. Então, é feita a medida da pressão arterial 2 vezes no braço direito, 2 vezes no braço esquerdo, e é feita uma média dessa pressão arterial que entra no cálculo do risco. O terceiro parâmetro é o Doppler das artérias uterinas. Então, o fetólogo vai lá, faz o Doppler, pega, avalia o índice de pulsatilidade, que é o índice mais utilizado aí no Doppler obstétrico para avaliar os vasos, e esse dado também entra para o cálculo do risco. Quarto e último parâmetro é o PLGF. Esse é um exame de sangue, um biomarcador que você pode colher alguns dias antes de realizar o exame, para ele de repente já estar pronto quando você for fazer o exame de ultrassom, ou você pode até colher no mesmo dia do ultrassom, só que aí o médico não vai conseguir fazer o cálculo. Ele vai esperar chegar o resultado desse exame de sangue para soltar o cálculo do risco, certo? O PLGF, ele é também conhecido como fator de crescimento placentário, e o valor dele entra para esse algoritmo importantíssimo. Esse é um algoritmo que foi desenvolvido pela FMF, a Fundação de Medicina Fetal lá de Londres, tá? Que é o maior centro de medicina fetal do mundo e utilizado no mundo inteiro para fazer esse cálculo do risco. Bom, precisa ser feito por um fetólogo autorizado e licenciado pela FMF também. Nós fetólogos, temporariamente, nós somos auditados em relação a essa nossa expertise, essa nossa
capacidade de fazer esse exame e a gente obtém uma licença e consegue fazer esse cálculo, tá? Então, sugiro, né, você saber se onde você vai fazer o seu exame morfológico de primeiro trimestre, se é feito esse cálculo, que o seu pedido médico, que o seu médico esteja pedindo esse exame, porque não adianta você querer fazer esse cálculo se o pedido médico não estiver correto, se você não tiver dosado os biomarcadores e se o fetólogo não tiver licenciado para fazer isso. Então, precisa ter todas essas coisas em conjunto. Aqui em São Paulo, eu já indico para as minhas pacientes exatamente onde elas irem, sabemos o caminho das pedras aí. Mas cada região desse Brasilzão de meu Deus tem um lugar, tem um centro especializado de medicina fetal com um fetólogo apto para fazer esse cálculo. Tomara, se Deus quiser, não é mesmo? Bom, aí, no final desse exame maravilhoso, completo, sai o cálculo do risco de síndromes cromossômicas, né, que não é o foco objetivo desse nosso vídeo de hoje, e também sai o cálculo do risco dessa paciente ter ou não pré-eclâmpsia. Se ela for classificada como baixo risco, então o risco for menor do que 1 para 100, então 1 para 200, 1 para 300, 1 para 1000, 1 para 2000, ela é considerada baixo risco para pré-eclâmpsia. Se ela for considerada do grupo alto risco, que é quando esse cálculo identifica que ela tem uma chance em 100 ou mais de ter pré-eclâmpsia, ela é classificada como grupo de alto risco, quando o risco der maior do que 1 para 100. 1 para 80, 1 para 60, 1 para 40, 1 para 10, alto risco. Ela tem indicação formal de iniciar o tratamento preventivo com AS, tá? Porque esse tratamento preventivo previne até 80% dos casos graves de pré-eclâmpsia. Sim, minha gente, olha isso! Existe um exame no pré-natal com sensibilidade de 90% para identificar os casos de pré-eclâmpsia grave que vão se instalar antes de 32 semanas, que são os casos que colocam em risco a vida da mamãe e do bebê. Então, esse exame que eu acabei de falar para vocês, o completão, que eu apelido ele de completão, que é o morfológico de primeiro trimestre, com Doppler colorido e rastreamento bioquímico. Bom, ele tem uma sensibilidade de 90% de identificar as pacientes do grupo de risco e esse tratamento preventivo com AS tem o poder de evitar 80% dos casos de pré-eclâmpsia grave. Meu Deus do céu, isso é muito importante. Então, ou ele evita a pré-eclâmpsia, ou ele joga a pré-eclâmpsia para 4 semanas depois, o que já é muito melhor para a mãe e para o bebê, tá? Então, essa simples medida, tá? Consegue salvar vidas, gente, consegue salvar vidas, tá? Faz muita diferença. Eu sei que esse é um exame que não é de fácil acesso para todas as brasileiras, por alguns motivos, até para o médico pedir, até para ela conseguir dosar o PLGF, até para ela achar o lugar onde faz um monte de coisa. Há 3 anos atrás, a incidência, assim, a taxa, né, de pacientes que iam fazer o morfológico de primeiro trimestre, que fazem esse cálculo aqui em São Paulo, eu levantei uma estatística mais ou menos de 15 a 20% das pacientes faziam. Hoje, com divulgação e com a conscientização de que existe esse exame, essas taxas estão subindo nos grandes centros de São Paulo, chegando aí ficar 40%, 50%, pelo menos metade das pacientes nos grandes centros aqui de medicina fetal de São Paulo, aproximadamente, estão tendo a oportunidade de fazer esse exame que realmente pode salvar vidas. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa informação para saber que existe esse exame e começar aí uma via, né, de tentar fazer esse exame no seu pré-natal, tá bom? Eu espero do fundo do coração que você consiga, que chegue um dia que todas as brasileiras tenham acesso a esse exame, que pode fazer toda a diferença para você e para o seu bebê lá no final da gestação, tá? Alguns detalhes importantes. É interessante que o AS, então, seja iniciado antes da 16ª semana para ter esse poder preventivo e, idealmente, ele é tomado à noite, tá? O morfológico de primeiro trimestre, ele pode ser feito de 11 semanas e 3 dias até 13 semanas e 6 dias, mas, idealmente, ele é realizado na 12ª semana, tá? É o ideal, né? Então, se você coletar
o PLGF aí na 11ª semana, ele consegue estar pronto para você fazer o cálculo. Nunca coletar o PLGF antes de 10 semanas, tá bom, pessoal? Bom, esse era o recado que eu queria dar para vocês em relação a esse exame. Conta aqui para mim nos comentários se você fez esse exame na sua gravidez, se você já tinha ouvido falar desse exame, se você fez e te ajudou. Conta aqui para mim a experiência e se você acha que esse vídeo, que essa informação pode ajudar alguém, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. A gente nunca sabe o quanto que a gente pode estar ajudando alguém, não é mesmo? E não deixe de me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram. Eu falo muito sobre gravidez o dia inteiro nos stories, então me segue lá também para você não perder nenhuma informação. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.